Olá! O objetivo deste vídeo é mostrar como fazer gráficos, como por exemplo este, utilizando apenas o seu terminal Linux. Em outras palavras, utilizando o comando graph. Para começar, estou aqui nessa pasta chamada YouTube. Vou criar com o comando touch um arquivo em branco chamado teste.txt. Agora, com o editor Nano, vamos editar este arquivo teste.txt. Aqui irei soltar um espaço para começar a colocar o título do arquivo. Então vou colocar SP2, vou soltar duas linhas de espaço. Vou centralizar o título, vou centralizar uma linha que eu irei escrever. Vou escrever aqui de teste. Aqui vou finalizar a centralização. E agora vamos inserir os gráficos, ou o gráfico. Para inserir o gráfico, você tem que colocar G1 para iniciar o seu gráfico e G2 para finalizar o gráfico. Então, o que estiver entre G1 e G2, o graph vai chamar um pré-processador que se chama grap, e esse grap irá fazer o nosso gráfico. Bem, iremos mostrar três formas de inserir dados. A primeira forma é você digitar no terminal os pares ordenados. Por exemplo, 0 no x, 1 no y, 1 no x, 2 no y, 2 no x, vírgula, 3 no y e assim por diante. Vamos salvar este arquivo e vamos executar o graph. Então eu coloco o graph. Pelo fato de ter um gráfico, eu passo o parâmetro "-g" maiúsculo para ele fazer o gráfico. Agora eu coloco o nome do arquivo de texto, que no caso é teste.txt, e vou gerar como saída um arquivo chamado gse.ps. Note que o graph fez o nosso gráfico. Agora, se você quisesse ligar os pontos por uma reta, ou seja, se você quisesse desenhar uma reta ligando os pontos, você poderia colocar draw e o tipo de reta. Por exemplo, colocar sólido, veja só o que aparece. Ele vai ligar os pontos por uma linha sólida. Se você colocasse tracejado e pedisse para ligar os pontos, ele iria ligar por uma reta tracejada. Bem, mostramos como inserir o gráfico a partir de coordenadas digitadas no terminal. Aí você pode falar, mas e se eu já tivesse os dados salvos no computador? Tem como importar dados do computador para o graph? Sim, aqui eu tenho uma planilha, tá, que tem alguns dados. Na verdade, um CSV que tem alguns dados. Vou pedir para exibir esses dados. Então já tem os dados salvos no computador. Estes dados estão nesse diretório aqui, ó. Então esse é o local onde está os meus dados, que se chama dados.csv. Vamos editar o comando de texto. Para que o graph importe os dados, você deve fazer o seguinte: digita o comando copy entre G1 e G2, passa onde está o seu arquivo que ele vai importar, no meu caso é dados.csv, que está nesse diretório, e reexecuta o graph. E olha só o que aconteceu, ele pegou e trouxe para nós os dados que estavam no arquivo externo. Se você quiser mexer na escala do gráfico, você pode usar o seguinte comando. Você pode digitar o comando coordenadas, coord. Aí coloca o x. Por exemplo, o x eu vou colocar de 0 a 5. E o y eu vou colocar de 0 até 12,5. Vou colocar de 0 a 13. Então digita dessa forma. Se você reexecutar o graph, ele alterou o tamanho do gráfico. Mas e se eu quisesse fazer aqui, por exemplo, de 2 em 2? Tipo 0, 2, 4 até, sei lá, 12 ou 14. Como é que eu poderia fazer isso? Você pode trocar o comando coordenada pelo comando tick. E você coloca a posição, no caso a esquerda. Então aqui é a esquerda. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou de 0 até 13 e no de 2 em 2. Então, reexecutando o graph, olha só o que aparece. Ele fez de 2 em 2 até 13. Se você quisesse mudar qualquer parâmetro, era só alterar aqui, ó. E manda reexecutar o graph e está tudo pronto.
Ah, mas e se eu quisesse, sei lá, uns grids aqui, umas linhas de grade, para facilitar a minha leitura do gráfico? Você poderia trocar o tick por grid. E olha que interessante. Se você reexecutar o graph, ele faz linhas tracejadas. Ah, mas eu quero também fazer tracejado na horizontal. Então você repete o comando grid. E aí você coloca o grid aonde? À esquerda, abaixo, acima? Vou colocar abaixo, que é bottom. Você pode abreviar por bot, né? Eu vou colocar de 0 até 5. De 0 até 5. E eu vou colocar de meio em meio. Salva. Reexecuta o graph. E olha que interessante. Ele já fez então o seu gráfico com as suas linhas de grade que você solicitou. E aí você pode brincar novamente. Ah, mas se eu quisesse os pontinhos de forma ligá-los com uma reta, novamente você poderia usar o comando draw e sólido. E aí ele faz o gráfico ligando os pontos por uma reta. Bem, já vimos como inserir gráficos através de um arquivo externo. Já vimos como inserir gráfico digitando a coordenada. E agora vamos mostrar como inserir gráficos através de uma função. Então suponha, por exemplo, que você quer fazer uma função. Tipo, você tem a equação já para escrever o gráfico. Para isso você pode usar o comando for, que é um comando de repetição, estrutura de repetição. Então, por exemplo, para cada x que vai de 0 até, por exemplo, 5, eu vou de 0,1 em 0,1, tá? Então 0, 0,1, 0,2 até 5. É para fazer o seguinte, do. Ele vai para o próximo pontinho, vai fazer pontinho por pontinho. E vai plotar para mim o x. E vai plotar para mim o y. Ora, mas quem que é o y? Neste exemplo, vou pegar a equação do segundo grau. X ao quadrado menos 5x e mais 6. Se mandar reexecutar o graph, olha que interessante. Ele já fez o gráfico. E aí se você quiser ligar os pontos por uma reta, só novamente colocar o draw e sólido, como nós fizemos anteriormente. Ah, mas e se eu quisesse fazer, por exemplo, um gráfico de coordenada polar? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, π. Então, π igual a 3,14, 15, mais ou menos. Então, eu quero fazer um gráfico de 0 até 2π. E aqui eu vou colocar 0,01 de intervalo. Aí no x, por exemplo, eu quero colocar, por exemplo, 2 cosseno 6x vezes cosseno de x. Então, estou fazendo um gráfico em coordenada polar. E no y eu posso colocar, por exemplo, 2 cosseno de 6x e vezes seno de x. Então veja só que o graph também aceita funções prontas, como cosseno, seno e etc. Ó, se eu mandar reexecutar o graph, olha o que vai aparecer. Ele fez para nós essa estrutura, né, que é conhecida como a rosácea. Então, resumindo, você pode fazer gráficos usando funções em coordenadas polares, coordenadas cartesianas. Você pode importar dados do seu computador para o graph, e ele faz o gráfico. Ou você também pode digitar os dados na linha de comando, o x, o y, que são os pares ordenados. Ah, mas e se eu quisesse fazer algo híbrido, tipo uma parte dos dados trazer de um programa externo e a outra parte fazer por uma função? Então, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo chamado de reg, arquivo de regressão. Se eu pedir para imprimir esses dados aqui do reg, eu já tenho dados prontos no computador. E aí o diretório dele, só para pegar aqui, ó, esse aqui, ó, var home, gc, downloads, youtube. Deixa eu copiar esse arquivo. Então, como que eu poderia fazer algo tipo uma reta de regressão? Ou seja, plotar os dados que nós já temos e em seguida fazer uma reta de regressão, por exemplo. Então vamos lá. Neste exemplo, os meus dados estão aqui no reg.csv. Está aqui meus dados. Se eu pedir para o graph executar isso aqui,
Ele fez os pontinhos para mim. E aí você pode agora também fazer o que nós vimos, usar o loop for, a estrutura de repetição for. Então, por exemplo, para cada x, que vai de 0 até 5, eu vou colocar indo de 0,1 em 0,1, tá? Então 0,1, 0,2, 0,3 até 5. Faça isso. Ele vai para o próximo, x, e depois o y. Ah, mas quem que é meu y? Meu y, neste exemplo, é uma reta de regressão. Eu já ajustei ela e ela é 1,5x x mais 1,3. Então tem uma reta de regressão. Se você pedir para o graph para executar isso, olha que ele fez a reta e fez também os pontinhos. Ah, mas essa reta, eu quero que essa reta seja desenhada por uma linha sólida. Então você coloca desenhar por uma linha sólida. E o graph já faz para você então os dados plotados externamente, que vieram externamente, e a sua reta de regressão. Se você quiser colocar um rótulo, né, o nome dos eixos, você pode usar o comando label. Então label à esquerda. Então à esquerda eu quero que ele escreva f de x. E abaixo, que é bottom, eu quero que ele escreva x. Se você executar o graph, olha só o que ele faz. Ele já coloca o nome dos eixos. Ah, mas eu quero plotar também aqui em cima o nome da função. Fazer tipo uma legenda. Então você pode usar o comando plot também. Plot. Eu quero que ele plota qual que é a função. Vou colocar aqui, ó, 1,5 x mais 1,3. E vai plotar onde? Vou plotar no meio aqui do caminho, então vou colocar entre 2 e 3, vou colocar 3, vírgula, e vou colocar mais ou menos nessa altura aqui, ó, 8. Vou colocar 9. Então 3 e 9, vai ficar aqui em cima, então vai aparecer esse rótulo aqui para mim. Vamos executar o graph. Tá aí, então ele escreveu esse pequeno rótulo para você. Bem, então tá aí um modo de como fazer gráficos usando o graph. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre o graph e, na verdade, esse processador de texto, você pode digitar no terminal o manual do processador de gráfico, na verdade, né? Processador gráfico chamado grap. Aqui vai aparecer um manual sobre o programa. E todos esses comandos que nós comentamos no vídeo estão descritos no manual. E aqui ó, tem um arquivo para você baixar e tem um manual mesmo de como usar o programa e tem vários exemplos interessantes. Então deixo como leitura para vocês, se você interessar, ler estes exemplos aqui deste manual que são muito legais. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que possa ser útil para a sua vida. Obrigado pela audiência, abraços e até o próximo vídeo.